Bom dia, boa tarde ou boa noite, né, pessoal? Ó, estou preparando esse material para vocês do segundo ano, que eu sei que a gente está em quarentena, não tem muito tempo de estar conversando, a gente não está tendo aula ao vivo, e eu preocupado com vocês, estou preparando essa aula para ver se ameniza um pouco aquelas dúvidas que ficam quando a gente manda o material e vocês, poxa, professor, e agora isso aí, aquilo, outro, aí eu resolvi fazer essa aula. Desculpa os improvisos, porque fazer vídeo é totalmente diferente de a gente estar ao vivo com vocês, mas eu vou procurar fazer da melhor maneira possível. Antes de tudo, eu queria falar um pouquinho sobre isso que a gente está vivendo. Gente, isso é sério. Essa pandemia que a gente está vivendo, não a gente aqui em Alagoas, não a gente aqui no Brasil, mas em todo mundo, a gente tem que se resguardar. Porque o nosso sistema de saúde não comporta tanta gente quando vinha precisar. Por isso que esse motivo da gente estar guardado, não está exposto às ruas. Eu sei que tem muita gente que reclama, que não gosta de ficar em casa, que quer estar saindo, que isso é uma besteira, mas não é não. Então, antes de tudo, calma, paciência, que tudo vai se resolver. Vocês estão, vamos dizer, nervosos, aperreados, porque estão trancados, não estão tendo aula, não podem estar saindo. Imagina a gente também. E a gente está preocupado com vocês. Porque vocês sem ter aula, e a gente sem poder ajudar vocês como deveria. Então, veja bem. Gente, aí eu fiz esse canal do YouTube para tentar fazer algumas aulas, algumas explicações, para tirar algumas dúvidas. Claro que a gente tem o nosso recurso do WhatsApp, do nosso grupo, que vocês podem também tirar dúvidas, como muitos tiram dúvida comigo, eu respondo na medida do possível, e a gente vai tentar sanar todas as dúvidas de vocês, certo? Mas antes de começar o vídeo, eu queria que vocês dessem um like lá e se inscrevessem no canal, porque o YouTube, se a gente não tiver um número de inscritos e um número de visualizações, aí ele bloqueia. E eu não queria perder esse canal, porque sempre eu vou estar produzindo vídeo para vocês, certo? Vamos lá, começando a nossa aula de hoje. Gente, olha só, queria que vocês pegassem aquele último material que a gente mandou, que eu mandei para vocês, para a gente discutir um pouquinho. Eu sei que ficou algumas dúvidas, mas eu tentei fazer um material mais explicativo possível, mas sempre fica alguma coisa sem compreender. E estou aqui agora fazendo esse vídeo em pleno domingo, ó, são 2h10, pensando em vocês para melhorar, certo? Então vamos colaborar também. Não é só eu explicar, vocês têm que ler, tem que correr atrás, porque a gente só aprende quando a gente corre atrás, não é verdade? Então vamos lá. Pega aquele material que eu enviei para vocês, que é compreensão e interpretação de texto e tipologia textual, que é nada mais leitura, que é como eu falo para vocês, já falei algumas vezes, para a gente aprender língua portuguesa, interpretar, compreender, não tem segredo. O único segredo que tem é a leitura. Se você tem o hábito da leitura, isso vai ser fichinha para vocês. Então, vamos lá, vamos ler. Eu sei que tem gente que não tem esse hábito da leitura, acha difícil, mas quando a gente começa a praticar, que vira um hábito, você faz a coisa normal, sem estar preocupado se eu estou lendo bem, se não, você faz a coisa o mais natural possível. É isso que eu quero passar para vocês. Vocês têm um hábito da leitura, porque é a leitura que ajuda a gente a mudar o comportamento, mudar o jeito de pensar, mudar o jeito de falar, mudar o jeito de a gente ver as coisas. A leitura é o único segredo que tem. Não conheço outro professor que não diga que é a leitura que faz você melhorar, certo? Então pegue a apostila de vocês e a gente vai começar agora, certo? Compreensão e interpretação de textos e tipologia textual. Foi esse material que eu mandei para vocês. Aí tem definições. Milhares de alunos já me perguntaram algo parecido com isso. Professor, o que devo fazer para interpretar melhor? Só aprende a interpretar interpretando. Parece piada, né? Mas verdade. Só aprende a interpretar
Interpretando. Você tem que correr atrás, tem que ler, tem que entender. Porque se não for assim, como eu vou aprender? O professor vai pegar o conteúdo que eu tenho na minha cabeça e botar na cabeça de vocês? Não tem como. Vocês têm que correr atrás. Esse é o segredo, certo? Parece uma resposta meio evasiva, desprovida de objetividade. Não é. No entanto, interpretar está diretamente ligado à capacidade que todo ser humano, com suas faculdades mentais, em perfeito estado, tem. Por isso, quando lemos um jornal ou uma revista, ou quando ouvimos uma notícia, normalmente entendemos a mensagem. Só não entenderemos plenamente se for um assunto que não dominamos. Não é verdade? Sendo assim, quanto mais lemos, quanto mais absorvemos conhecimento, mais fácil fica entender o que o texto quer dizer. Não é verdade, gente? Então, é como eu disse a vocês, compreender e interpretar. Tem uma diferença. Compreender é que você compreende o que o texto está dizendo. Interpretar já é uma área mais ampla. Vamos lá, deixa eu dar um exemplo a vocês, o que é compreender e interpretar. Você está dentro de uma sala fechada, só tem uma porta dessa sala. Eu digo a você, olha, aconteça o que acontecer, você só pode sair dessa sala pelaquela porta. Beleza, saí. Fechei a porta, levei a chave. De repente começa o incêndio. E agora? Vocês dentro da sala dizem, meu Deus, mas ele falou que só pode sair pelaquela porta. Então você compreendeu. Você vai ficar ali, tentar abrir a porta e não consegue abrir. E o incêndio vai, o que acontece? Vocês morrem todos. Por quê? Porque vocês compreenderam que só sai pelaquela porta. Já o interpretar é uma coisa mais ampla. Eu digo a mesma coisa. Olha, vocês estão dentro de uma sala, a porta da saída é essa. Vocês têm que sair por essa porta. Fecho e saio. Vocês interpretaram que aquela é a saída. Mas acontece um incêndio. Vocês vão morrer? Não vão. Aí vocês, usando a sua interpretação, poxa, a porta está fechada, mas tem aquela janela. Eu posso, uma janela de vidro, uma janela qualquer, posso quebrar e posso sair pela janela. Tudo bem, eu sabia que a saída é pela porta, mas eu não vou morrer aqui, vou sair pela janela. Isso é interpretar, isso é mais ou menos isso, certo? Vamos lá, continuando. Então, mas o que é o texto? Segundo Platão e Feurin, não é amontoado ou os ingredientes, não é amontoando os ingredientes que se prepara uma receita. Assim também não é superpondo frases que se constrói no texto. Então, veja bem. Essa assertiva desses consagrados professores, que são pesquisadores, marca como uma epígrafe este tópico, pois um texto nunca é um emaranhado de frases. Um texto é um conjunto de frases que dialogam entre si, estabelecendo determinadas relações de sentido. Então, veja bem, gente. Então, um texto é como sempre eu falo. Um livro é um amigo que a gente tem. Um amigo, vamos dizer, oculto, que aqui tem várias mensagens que ele está passando para que a gente entenda. Ele não está físico, a pessoa que fez o livro, mas ele deixou um recado. Então, isso é um texto. Então, vocês têm que considerar um texto, uma escrita, como fosse um recado que alguém queira passar para vocês. Então, a gente tem que ter essa preocupação de fazer a leitura. Ler com atenção, ler vendo as palavras, como sempre eu falo. Em sala de aula, vocês estão aqui que sempre eu falo disso. Às vezes, a gente a gente lê com a mente, que é um problema. Porque às vezes a mente é apressada. Isso acontece com qualquer um, não é você que é diferente, não. Qualquer um acontece. Mas quando a gente tem atenção, que quer aprender, quando a gente lê, chegando as palavras, que além de tudo, a gente entender melhor o texto, a gente aprende as palavras, aprende palavras novas, que é interessante, que vai ser bom mais na frente para a gente, certo? Então vamos lá. O material de vocês. Claro que eu não vou ler esse material todo, que eu espero que vocês tenham lido e compreendido, dúvidas vocês tiram, mas que para o vídeo também não ficar muito extenso, porque é chato, né, a gente escutar um vídeo muito extenso.
extenso, começa a ficar cansativo e a gente não compreende o que era para compreender. Aí eu estou dando um pulinho no vídeo, já para a gente ir lá para a atividade que eu passei para vocês. A gente vai discutir um pouquinho, vai conversar sobre atividade de interpretação, certo? Eu vou passar mais à frente uma atividade só de interpretação de texto. Depois eu venho aqui, gravo outro vídeo e debato com vocês sobre as questões, como chegar à interpretação, como ler direitinho, tudo ao seu tempo, certo? Então, descendo, vamos lá para a nossa atividade que eu passei no final desse material que eu mandei para vocês, certo? Só um minutinho, estou chegando aqui, pronto, atividade. Então, a atividade tem um texto, já para um pequeno texto para a gente ler. Gente, outra coisa, tenha preguiça de ler não. Leia, muito bom. Leia, leia, leia. Porque sempre é o conteúdo a mais, a gente está assimilando, a gente está aprendendo. Então, vamos ler, não é verdade? Vamos lá. Esse texto, leiam comigo, todo mundo com material. Se não tiver com material, dá uma pausazinha, pega lá o material, depois volta e a gente continua, certo? Começando, leitura, acompanhe comigo. Em volta das bicas era um zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas, uns para os outros. Lavavam a cara incomodamente, debaixo do fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não se molhar. Via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo. Ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, forçando e fungando contra as palmas das mãos. As portas das latrinas não descansavam. Era um abrir e fechar de cada instante. Um entrar e sair sem tréguas. Não se demorava lá dentro e vinha ainda amarrando as calças ou saias. As crianças não se davam ao trabalho de lá ir. Despachavam-se ali mesmo, no capinzal dos fundos, por detrás da estalagem ou no recanto das hortas. Então, veja bem, é um trecho do livro O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Então, espero que vocês tenham lido. Claro que é uma leitura que a gente é meio rebuscada, que tem palavras que a gente fica sem entender. Mas vamos lá para a pergunta. O fragmento acima pode ser considerado o quê? Aí tem, letra A. Ele é narrativo. Aí, claro, para a gente responder essa questão, a gente tem que voltar ao nosso conhecimento mais atrás. Na apostila fala um pouquinho. Se vocês entenderam, sabem que é um texto narrativo, que é um texto descritivo e que é um texto dissertativo. Não é isso? Aí, a gente tendo esse conhecimento, já fica fácil a gente entender. Aí tem, letra A. Pois ocorre entre seus enunciados uma progressão temporal de modo que um pode ser considerado anterior ao outro? Não, o texto não fala isso. E o texto não tem cara de narrativo. Não vi que ele tem aquela cara de narrativo. O texto ele é um explicativo, então é um texto técnico. Vamos para a letra B. Um típico fragmento dissertativo em que se observa muitos argumentos. Tem muitos argumentos no texto? Não. Se a gente ler com atenção, se vocês voltarem a ler de novo o texto, vai ver que tem isso, muitos argumentos, certo? Letra C, descritivo. Opa, se eu sei o que é um texto descritivo, já tem algumas características, alguns termos que já dá para identificar nesse fragmento que ele é descritivo. Opa, me chamou a atenção. Vamos lá. Pois não ocorre entre os enunciados uma progressão temporal. Um enunciado não pode ser considerado anterior ao outro. Opa! Então, eu não entendi muito o que quis dizer, pois não ocorre entre os enunciados uma progressão temporal, uma progressão de tempo. Mas eu sei que ele tem a ver com a descrição, então isso me chamou a atenção. Então, eu já fico ligado nessa alternativa. Vou para a letra D.
Descritivo. Opa, sei de, porque me chamou a atenção. Descritivo. Vamos lá. Pois os argumentos apresentados são objetivos e subjetivos. São objetivos? São. E subjetivos? Não. Então quer dizer que a letra D pegou, né, neste termo. Subjetivo. Então, qual é a alternativa? Resposta C. O texto apresenta características da descrição, ausência de progressão temporal, que não está formando o tempo, e verbos no pretérito perfeito, ou verbos no passado. Não há mudança de estado. Fechou. Se eu entendi isso, sei que a resposta é a letra C. Ok? Vamos lá. Texto para a questão 2. Outro fragmento de texto para vocês entenderem. Vamos lá. Filosofia dos epitáfios. Saí afastando-me dos grupos e fingindo ler os epitáfios. E, aliás, gosto dos epitáfios. Eles são, entre a gente civilizada, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar a morte, um farrapo, ao menos da sombra que passou. Daí vem, talvez, a tristeza inconsolável dos que sabem os seus mortos na vala comum. Parece-lhes que a podridão anônima os alcança a eles mesmos. Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Se vocês não lerem esse livro, é bom ler, porque é bem interessante isso. Costuma sempre cobrar em esses certames vestibulares e Enem da vida, certo? Vamos lá. Então, 2. Do ponto de vista da composição, a composição do texto, é correto afirmar que o capítulo Filosofia dos Epitáfios é, letra A, é predominante dissertativo, servindo os dados do enredo do ambiente como fundo para a digressão. Opa, dissertativo, ele está fazendo uma dissertação. Se vocês vejam aí, ele não está contando uma história, ele está dissertando, está falando algo, está puxando pela memória, algo que ele tem conhecimento. Então, me chamou a atenção. Vamos lá. Letra B, é predominante descritivo? Não vi nada, ele descrevendo nada. Então, essa eu já posso descartar. Equilibra em harmonia narração e descrição? Não está sendo narrativo o texto, não. Se não tem descrição, então eu já elimino. Isso já são técnicas para a gente adiantar, para a gente não estar se perdendo, voltando ao texto, sem necessidade. Então, veja bem, letra D, é predominantemente narrativo, visto que o narrador evoca os acontecimentos que marcaram sua saída? Não. Então, a resposta, provavelmente, que é a correta, é a letra A. O texto começa com uma frase narrativa, para logo em seguida mudar para a dissertação. Então, quer dizer, ele começa narrando, depois ele começa a dissertar. Veja bem. Então, quer dizer que ele não é um texto narrativo. Já de início a gente vê que ele está falando algo que ele domina. Então, não é uma narração. É uma dissertação. Olha só o início. Saí afastando-me dos grupos, fingindo ler os epitáfios. Beleza, ele narrou essa parte. E, aliás, gosto dos epitáfios. Eles são, aí começou a dissertar. Entre gente civilizada, uma expressão daquele pio, secreto egoísmo, que induz o homem a arrancar a morte, um farrapo, ao menos da sombra que passou. Então, a resposta correta é a letra A. Certo? Dúvidas? Vocês podem mandar via WhatsApp que a gente conversa. Se não entendeu bem, eu volto o vídeo e a gente vai tentando entender. Ok? Vamos mais uma questão. Próximo texto. Aí você pode dizer, professor, tanto texto, tem que ler. Porque se você pensa, está estudando, vamos dizer, próximo ano está concluindo o ensino médio, e você quer entrar numa faculdade, tem que passar por um vestibular, um Enem da vida. E um Enem, vestibular, qualquer outra coisa, você tem que passar por interpretação de texto, não tem para onde correr, certo? Vamos lá. Leia o texto abaixo para responder a questão 3. É universalmente aceito o fato de que sai mais cara a reparação das perdas por acidentes de trabalho que o investimento em sua prevenção.
Então, entenda o que o texto quer dizer. Mas, então, por que eles ocorrem com tanta frequência? Falta, evidentemente, fiscalização. Constatar tal fato exige apenas o trabalho de observar obras de engenharia civil ao longo de qualquer trajeto por ônibus ou por carro na cidade. E quem poderia suprir as deficiências da fiscalização oficial? Os sindicatos patronais ou de empregado? Não faz. Se não for por um conformismo cruel a tomar por fatalidade o que é perfeitamente possível de prevenir. Terá sido por nosso baixo nível de organização e escasso interesse pela filiação a entidades de classe, por desvios de seus interesses primordiais. Falta também a educação básica, prévia a qualquer treinamento, com a baixíssima escolaridade do trabalhador brasileiro, não há compreensão suficiente da necessidade e benefício dos equipamentos de segurança, assim como da mais simples mensagem ou de um manual de instruções. E há, enfim, um fenômeno recente da terceirização, que pode estar funcionando às avessas, ao propiciar o surgimento e a multiplicação de empresas fantasmas de serviços, que contratam a primeira mão de obra disponível, em vez de selecionar e de oferecer mão de obra especializada. Então, quer dizer, isso é uma notícia do Jornal do Estado de São Paulo, né? Que caiu o nosso texto para a gente interpretar. Veja bem, assinale a opção que apresenta as palavras-chave do texto. Então, esse texto é fácil de entender, gente. A gente lê com atenção, identificando as suas palavras-chave para a gente poder responder a questão. Veja bem. Então, vamos lá. Então, a resposta correta, vamos lá. Letra A. Aceitação universal? Não tem nada a ver. A gente, vamos dizer, o método de eliminação, a gente já vê logo, aceitação universal, está falando universal isso. Investimento e prevenção, beleza. Deficiência, também. Entidade, equipamento, ficou meio assim. Letra B, eu deixo em evidência. Letra C, falta de fiscalização, beleza. Organização, benefício, não. Benefício, tem nada a ver. Vamos lá. Letra D, prevenção de acidente, ó. Fiscalização, ó. Educação, ó. E terceirização. Foi o que falou no texto. Está bem claro, né? Então, qual é a letra? Eu não preciso nem ler as outras. Eu já entendi, ó. Prevenção de acidente, tem lá no texto. A gente ouviu. Fiscalização, tem lá no texto. A gente viu. Educação, tem lá no texto. A gente viu. E terceirização, tem no texto. Então, qual é a alternativa correta? Letra D. Certo? Alguma dúvida? Volta para o texto e começa a ver as palavrinhas-chave de cada tópico, porque aí fica fácil da gente compreender. Quarto, as propostas abaixo dão seguimento coerente à lógica ao trecho citado, exceto, gente, outra coisa, preste atenção nas questões. Quando fala exceto, porque a única que está errada é que vocês vão descobrir, exceto, porque às vezes quando diz exceto, a gente encontra a certa e diz essa, mas só que a gente olhar direitinho, tem as outras três corretas. Então, exceto uma delas. Então, quer dizer, só tem uma que está errada, certo? Vamos lá. Provavelmente, devido à proximidade com os perigos e a morte, os marinheiros dos séculos XV e XVI eram muito religiosos. Praticavam um tipo de religião popular em que os conhecimentos teológicos eram mínimos e as superstições muitas. Janaína Amado, com cortes e adaptações. Então, um texto de Janaína Amado. Vamos lá. Letra A. Diz o seguinte. Entre essas, figuravam o medo de zarpar numa sexta-feira e o de olhar fixamente para o mar à meia-noite. Então, ele quer o texto coerente, lógico, do trecho citado. Esse tem.
Tem tudo a ver, então não é esse. Vamos lá. Cristóvão Colombo, talvez o mais religioso entre todos os navegantes, costumava antepor a cada coisa que faria os dizeres, em nome da Santíssima Trindade, faria isto. Beleza, fala isso. Apesar disso, os instrumentos náuticos representaram um progresso para a navegação oceânica, facilitando a tarefa de pilotos e aumentando a segurança e confiabilidade das rotas de viagens. Esse está na cara. D. Nos navios que não raro transportavam paz, promovia rezas coletivas várias vezes ao dia e nos fins de semana serviços religiosos especiais. É um segmento coerente aí. E a letra E. Constituíam expressão de religiosidade dos marinheiros, constante promessa aos santos individuais ou coletivas. Não tem nada a ver. Então, a resposta mais coerente que está aí, que não tem nada a ver com o texto, é o quê? Letra C. O texto trata da religião ligada às superstições. Por isso, para darmos continuidade a ele, precisamos continuar a tratar desses dois assuntos. O item C fala da segurança das viagens e o que contraria a ideia do texto. Não é isso, gente? Gente, então, para não se estender muito, fiz o comentário dessas questões para vocês. Então, encerro aqui esse vídeo. Agradecendo a todos, espero que todos assistam, que tirem as dúvidas e não esquecendo, dá um likezinho lá, dá aquele likezinho e se inscreve no canal para ajudar a gente, porque esse canal vai ficar para a gente fazer essa ponte. Ok? Muito obrigado, até a próxima, beijão!